Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Amém? Glória a Deus. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro.
Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor. Cadê a galera do Convida aí? Muito bem. O que tem sábado agora? Jantar. Muito bem. Então, irmãos, só para reforçar, é o nosso encerramento da nossa gincana. Foi bom ou não? Amém. Quem esteve aqui conosco esses dias? Muita gente, né? Mas, irmãos, a gente vai fazer o encerramento da gincana, onde a gente vai dar a premiação da equipe que durante esse tempo mais pontuou. Então, esse evento específico, diferentemente dos cultos que aconteceu, ele vai ser exclusivamente para os jovens das equipes, tá? Apenas para os jovens da gincana. Por quê? Porque nós temos uma logística, vai ser um jantar, nós vamos ter que alugar e comprar algumas coisas. Então, infelizmente, queríamos poder abarcar todo mundo, mas como é um encerramento dessa gincana, a equipe decidiu assim. E aqueles que vão estar nos ajudando, tá? Tem uma equipe que vai estar ajudando, então esses também vão poder estar aqui, tá certo? Os pais podem vir trazer e buscar seus filhos, mas a gente vai nesse dia estar só com os nossos jovens, tá certo, irmãos? Então vai ser sábado, obrigado, pastora. Vai ser sábado às 19h30. A gente pede que vocês cheguem aqui às 19 horas, porque nós temos toda uma programação, nós não queremos ultrapassar o horário. E sobre a vestimenta, a gente flexibilizou para que os jovens, os meninos, estejam vestidos de esporte fino. Nada mais do que um blazer, e aí você fica à vontade, se vem de calça social, ou uma calça jeans, ou uma camisa social, mas um esporte fino e com um blazer, tá certo? E as meninas fiquem à vontade quanto ao vestido para estar presente aqui conosco. Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Pastor Tito, vamos orar pelo pastor, né? Aproveitar que eu estou aqui. Senhor, nós queremos abençoar o nosso pastor mais uma vez, te entregar a sua vida. Nós sabemos que é um homem do Senhor, e nós sabemos que o Senhor, nessa noite, colocou em seu coração uma palavra que transforma, porque é uma palavra que vem de ti. Que o Senhor continue dando a ele sabedoria, intrepidez, ousadia e muita graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. E as crianças já podem estar se deslocando para o Conexão Kids. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja que ele não conheceu. O capítulo 2, verso 1, vai dizer que Paulo queria conhecer essa igreja, queria estar com esses irmãos, mas não esteve com eles. O verso 1 do capítulo 2 diz assim: gostaria, pois, que soubesses, com grande luta venho mantendo por vós. Hein? É a carta que Paulo escreveu e não conheceu os irmãos, é Colossenses. Eu pensei que os irmãos já soubessem, já estão comigo há tantos anos. Colossenses. Paulo quis conhecer esses irmãos, mas não teve oportunidade, mas ele escreveu para falar com eles. Colossenses capítulo 3. E eu quero ler com você do verso 12 ao verso de número 16. E gostaria que você se colocasse de pé, para que pudéssemos fazer essa leitura nessa noite. Em seguida, nós iremos partir o pão, beber o cálice, iremos lembrar do Senhor, iremos anunciar que o Senhor vai voltar. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. Todos acharam? Eu vou ler na versão ARA, não sei se vai projetar aqui na ARA, mas eu vou falar como Isabela. Se for botar outra versão, para não virar confusão, não bota. Eu gosto da ARA porque eu já estou acostumado com essa versão, embora muitas outras versões nos ajudam bastante, tá bom? Diz assim o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade,
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos, sede gratos. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Pai, pelo tempo de louvor, pelo tempo de adoração com os nossos dízimos e ofertas, pelo tempo em que os nossos pequeninos serão ministrados na poderosa palavra do Senhor, e por esse tempo, Pai, em que nós estaremos expostos à Tua palavra. Portanto, que a Tua espada de 2 gumes possa penetrar no âmago do nosso ser, Pai, ao ponto de nos levar a ações, a decisões, a posicionamentos, Pai, de fé, de coragem, de ousadia, que nos faz viver a vida cristã à maneira de Deus. Abençoa as famílias aqui representadas, os casais, os pais, os filhos, os netos, enfim, Senhor, o Teu povo reunido, Pai, que coisa linda é o Teu povo reunido Te adorando, em torno da Tua palavra. Agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa soprar, Pai, nos nossos ouvidos, nos trazendo o entendimento da Tua palavra, soprando também para fora toda a distração, repreendendo toda a ação do maligno que tenta roubar a semente da Tua palavra, dos corações, para que não produza o seu efeito, o efeito de transformação. Que sejam repreendidos os inimigos da cruz nesse momento, Pai amado. Que sejam repreendidos os inimigos, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor possa nos levar, Pai, como um sedento, Pai, à fonte das águas, Pai, que é a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e também Te agradecemos. Amém, amém e amém. Podem sentar, irmãos queridos. Meus irmãos, quantas oportunidades de serviço você e eu nós temos dentro da vida relacional? No casamento, por exemplo, quantas oportunidades você tem de servir o seu cônjuge? Na igreja, no ministério, no trabalho e em tantos outros lugares. É interessante que Paulo vai entrar justamente mais na frente nessa categoria. A partir do verso 18, ele vai falar dos deveres familiares. Ele vai dizer à esposa, ele vai dizer ao marido, ele vai dizer aos filhos, ele vai dizer aos pais. E assim ele vai criar uma atmosfera de serviço. Porque a vida, ela nos dá oportunidades únicas de servirmos uns aos outros. A vida nos dá essa oportunidade. O lar nos dá essa oportunidade. A igreja nos dá essa oportunidade. E Paulo, quando toma conhecimento da prisão, do que os irmãos dessa igreja estão enfrentando, lá pelo ano 60, 62, ele então escreve essa carta a uma igreja que ele não visitou, mas que, tomando conhecimento pelo seu fundador Epáfras, ele então escreve uma carta para ajudar aqueles irmãos a combaterem os falsos ensinos e toda a influência que os colossenses cristãos estavam vivendo. Para vocês terem uma ideia, o resultado da filosofia grega, o pensamento helenista, casado com o judaísmo, resultou em inúmeros problemas para a igreja. Alguns até acreditavam que Jesus Cristo era a derivação de um bom anjo que derivou muitas vezes e se transformou em Jesus. De tal maneira que é necessário que Paulo, ao escrever essa carta, ele então explica a excelência da pessoa e da obra de Cristo. No verso 13 do capítulo 1,
quando ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está preocupado com aquela igreja porque muitas questões haviam adentrado o coração, a mente dos irmãos daquela igreja. A filosofia grega, o legalismo dos judaizantes. Então Paulo, de maneira cristocêntrica, ele começa a explicar a obra de Cristo, até que ele chega nesse momento. E a ideia que nós temos aqui é como se Paulo tivesse entrado no closet da nossa casa. É como se ele tivesse entrado lá no seu quarto, onde tem o seu armário com as suas roupas. E ele vai trabalhar toda uma dinâmica importante, levando aqueles irmãos não apenas a saber de algumas coisas, mas a corresponder àquilo que eles sabiam, fazendo, agindo de maneira coerente com o evangelho que eles haviam recebido. E quando Paulo então entra no closet dos cristãos daquela época, ele quer entrar com essa palavra no nosso também. Ele vai trazer exemplos práticos, capazes de fazer toda a diferença na nossa vida pessoal, como também na nossa vida relacional. E eu quero nessa noite trazer 3 lições baseadas no verso 14, quando Paulo então diz, eu vou reler: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o elo, o vínculo da perfeição. E eu quero trazer 3 lições sobre esse elo, sobre esse vínculo da perfeição, que é o amor. A primeira lição nós vamos encontrar nos versos 5 ao verso 10, que eu não li. E essa primeira lição é: a vida cristã, ela é feita de ações e resultado. Sabe qual é a ideia que Paulo está tendo? De uma pessoa que chegou em casa do trabalho, suado, cansado, com a roupa suja, e ele vai começar uma dinâmica muito comum de todos nós. Ele vai tirar uma peça de roupa e vai colocar uma outra peça de roupa. Ele vai tirar a roupa suja e vai colocar a roupa limpa. Ele vai tirar aquela roupa suada e vai colocar uma roupa limpa. Eu até acredito que vocês, quando chegam em casa, depois de um dia trabalhoso, um dia difícil, um dia em que você literalmente suou a camisa, você não chega em casa deitando na cama, no sofá. Você não chega em casa colocando os seus pés sobre o sofá. Você imediatamente corre para o seu quarto, para o seu closet, tira essa roupa, vai tomar um banho e coloca uma roupa limpa. Pelo menos eu penso isso, porque assim eu faço. Eu tiro a roupa suja e coloco a roupa limpa. E é essa a dinâmica que Paulo está nos fazendo enxergar aqui. Porque a vida cristã, ela é feita de ações e de resultados. Sabe por quê? Porque a roupa suja, ela prejudica o indivíduo. Da mesma maneira que a roupa suja prejudica o coletivo. Eu penso que o marido que chega em casa com a roupa suja, ou uma esposa, e imediatamente se deita na cama, não está prejudicando só a si mesmo, só a sua própria vida, mas também o seu cônjuge. Porque afinal de contas, nós não queremos deitar numa cama suja. Eu penso que um filho que chega da rua depois de um jogo de bola, e ele jogou aquela bola descalço, ele vai chegar e sentar no sofá e colocar os seus pés sobre o sofá. Não, ele vai tomar um banho primeiro. Essa é a dinâmica que Paulo está nos levando a enxergar aqui, quando ele usa algumas palavras do verso 5 ao verso 10. E daqui a pouco nós iremos ler esses versículos. A roupa suja, o pecado, ele prejudica o indivíduo. Todo pecado vai prejudicar a mim e a você. Sabe por quê? Porque o pecado, ele te promete uma coisa, mas te entrega outra. O pecado te promete prazer, mas te entrega destruição. O pecado te promete diversão, mas te entrega destruição. Então o pecado sempre prejudica o indivíduo, mas há pecados que prejudicam o coletivo. Lembra do pecado de Acã, quando ele escondeu uma capa na sua tenda e prejudicou todo o arraial, levando Israel a ser destruído? Há pecados que nos prejudicam individualmente, mas há pecados que nos prejudicam coletivamente.
E o verso de número 9 vai nos dizer que nós não devemos mentir uns aos outros, uma vez que nós nos despimos do velho homem. Porque a mentira é uma resposta imediata quando nós não queremos falar a verdade. E quando nós mentimos para o próximo, nós estamos pecando agora não no individual, mas agora no relacional. A nossa mentira não apenas afeta a nossa vida, mas afeta o coletivo. É aquele marido que chega em casa e a esposa pergunta: você fez aquilo? E ele, por medo de pela enésima vez dizer que não fez, ele fala: eu fiz. Mas ele não fez. Ele preferiu a mentira do que a verdade, para poder se livrar daquela cantiga da sua esposa. E mais uma vez você não fez isso. Ou então pode ser o contrário, né? A cantiga do marido: você não fez mais isso. Ou a cantiga do pai, ou a cantiga do filho, quando está cobrando alguma resposta do seu pai. Meus irmãos, a mentira é um pecado que afeta o coletivo. E a primeira lição que nós podemos aprender desse verso 14: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, é que nós precisamos nos despir de algumas coisas e nos vestir de outras coisas. Paulo entrou no seu e no meu closet espiritual. E agora ele quer saber se nós somos aquelas pessoas que deixam a roupa suja e vão vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse numa boa, como se tudo tivesse transcorrendo de maneira natural e normal. Não. Paulo está nos ensinando que a vida cristã, ela é feita de ações, como também de resultados. O verso 5 a 10, ele vai nos mostrar, de maneira ilustrativa, duas cidades que são conhecidas pelo seu comportamento. E eu faria uma pergunta para você nessa noite. A cidade A, ela é conhecida pelo comportamento do verso de número 5. E olha só o que o verso de número 5, capítulo 3, que nós não lemos, vai nos dizer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Essa é a cidade A. E a cidade A, ela é conhecida por esses comportamentos do verso 5, como eu já li. Mas existe uma outra cidade, a cidade B. E a cidade B, ela é conhecida pelo comportamento do verso 12. Observe na sua Bíblia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Agora, esses dois versos nos colocam diante de duas cidades. A cidade A, caracterizada pelo verso 5, e a cidade B, caracterizada pelo verso de número 12. E a pergunta que eu quero fazer para esse auditório é: qual dessas duas cidades você desceria? Quais comportamentos atrairiam você? O da cidade A ou da cidade B? No verso de número 8, Paulo vai usar a palavra despojai-vos. E a palavra despojai-vos aqui é o quê? É aquele sujeito que entrou no seu closet e vai tirar a roupa suja, ou tirar a roupa velha. Ou também esse texto nos dá a ideia de pessoas como eu e você, que entramos no nosso closet, no nosso armário, e somos tão apegados com roupa nas quais nós não cabemos mais. Você tem roupa de quando você pesava 42. E pela misericórdia de Deus você pesa 82 hoje. Mas aí você insiste em conservar aquelas roupas do número 42. E você não consegue se despojar disso. O que Paulo está dizendo é que é necessário na nossa vida, na vida cristã, de ações e reações, a nos despojarmos de alguma coisa, ou de algumas coisas. Nesse contexto, do comportamento da cidade A, que não nos atrai mais. Louvado seja Deus. Essa palavra despojai aqui também, ela é a mesma palavra de Atos capítulo 7, verso 58, quando colocaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem da cidade de Tarso.
chamado Paulo. Tiraram a roupa de Estevão, despojaram Estevão e colocaram aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso. O que esse texto está nos ensinando é que não há nenhum atrativo em nossos corações com relação ao comportamento dos moradores da cidade A. Mas para isso, a vida cristã, que é feita de ações e resultados, me levam a me despir, a despojar, a tirar essa roupa suja, seja um pecado individual, seja um pecado que afeta a coletividade. Agora, eu creio que você e eu, nós somos bem mais atraídos pelos comportamentos da cidade B, onde nós iremos nos revestir. Você já tirou a roupa suja? Agora é hora de colocar roupa limpa, roupa nova. E aí você vai se revestir do quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E a pergunta é: para qual cidade você desceria? Quais características dessas duas cidades atraem você? Quais características dizem respeito ao povo de Deus? E eu tenho uma ligeira certeza que são as características do verso de número 12. Para essa cidade, eu e você desceríamos. Nós podemos aprender aqui nessa primeira lição, meus irmãos, que a troca de roupa nos leva a uma vida de santidade. A troca de roupa nos leva à festa genuína. A troca de roupa nos leva à maturidade e ao progresso espiritual, como no verso 6, capítulo 2, Paulo vai dizer: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você recebeu, agora você ande nele. E se você anda nele, no Cristo que você recebeu, você vive uma vida progressiva. Então você está nessa dinâmica: tira a roupa velha, bota a roupa nova, tira a roupa suja, bota a roupa limpa, porque você está vivendo santidade progressiva, troca de roupa limpa todos os dias, festa, maturidade cristã. Paulo entrou no nosso closet e ele quer saber se nós estamos usando as roupas sujas e velhas, incabíveis, ou se nós estamos usando roupas limpas e no nosso efetivo número. Quem é 42, 42, quem é 38, 38, quem é GG, GG e assim por diante. Meus irmãos, existem roupas que são inapropriadas. E existem roupas que são apropriadas. Nós não somos uma igreja de usos e costumes. Não estou dizendo que aqui mulher só deve entrar de saia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando eu falo de roupas apropriadas e roupas inapropriadas, é que as roupas, as vestimentas do verso de número 5, elas são para nós inapropriadas. Contrapartida, as vestimentas do verso de número 12 são para nós roupas apropriadas. Aí eu pergunto para você, nessa dinâmica de roupas apropriadas e roupas inapropriadas, se você fosse para uma estação de esqui, você iria de bermuda floral e camiseta? Não, porque essa é uma roupa inapropriada. Certamente você iria todo aparamentado para enfrentar o frio de 0 graus. Da mesma maneira que se você me encontrar numa praia, num sábado, 5:30 da manhã, surfando, você não vai me encontrar de paletó. Você vai me encontrar de camisa de surf e bermuda de surf. Uma bermuda floral. Uma camisa com proteção aos raios solares. E uma prancha debaixo dos braços. Porque aquela é minha roupa apropriada. E nós precisamos aprender a olhar para esse texto de que existem roupas inapropriadas e roupas apropriadas. O verso 5 mostra o comportamento da cidade A e roupas inapropriadas. O verso 12 nos mostra o comportamento da cidade B e roupas apropriadas, porque a vida cristã, ela é feita de ações e resultados. Você tira e você bota. Você tira e você bota.
Se você não tira e não bota, fica com a roupa suja, fica com a roupa inapropriada. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual a dinâmica da sua vida? Como você tem vivido essa dinâmica do tira e bota? Será que você tem negociado com o pecado, os moradores da cidade A? Você tem sido conivente com os moradores da cidade A? Você tem sido leal aos moradores da cidade A? Meus irmãos, não dá para ser gentil com o pecado. Não dá para negociar com o pecado. Não dá para ter um relacionamento amigável com o pecado. Não dá para flertar com o pecado. Não dá para viver da beira do precipício como se nada fosse acontecer nas nossas vidas. A roupa dos moradores da cidade A, elas são inapropriadas para a nossa vida. Por isso, não dá para ser cortês com o pecado. Não dá para ser gentil com o pecado. Qual a primeira lição? A vida cristã, ela é feita de ações e resultados. Você tira e você bota. Você tira e você bota. Segundo lugar, os versos 12 e 13 que nós lemos inicialmente: revesti-vos, pois, suportai-vos uns aos outros. Assim começa cada verso desse. Eles nos ensinam que a vida cristã deve ser vivida com um coração grande. Fale comigo assim: um coração grande. Um coração capaz de permitir que afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade estejam presentes ali. Um coração grande. O verso 13 me ensina a suportar um ao outro em amor, a ser suporte. Sabe aquele irmão que caiu? Vai lá e suporta ele, levanta ele, toma-o pela mão e põe aquela pessoa na posição para andar uma segunda milha. Então nós temos que ter um coração grande. A vida cristã deve ser vivida com um coração grande. E quando Paulo nos ensina essa verdade de agir com um coração grande, não é deixar as pessoas fazerem conosco o que elas querem, mas é fazer com elas o que Deus quer que façamos. Agir com um coração grande é agir com uma pessoa, é agir para com uma pessoa com afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, e servindo de suporte para ela, oferecendo-lhe perdão mútuo, caso alguém tenha queixa contra alguém. Se alguém tem queixa contra alguém, ofereça perdão. Se alguém tem queixa contra você, libere perdão. Se você tem queixa contra alguém, vai lá e trate do perdão. Sabe por quê? Porque a igreja é a comunidade dos perdoados. A igreja é a comunidade daqueles que receberam perdão e eles passam perdão. Por isso que o comportamento dos moradores da cidade B tem mais a ver com a gente. Tem mais a ver com esse povo que se reúne no domingo ou em qualquer outro dia da semana. Porque tem a ver com uma vida que deve ser vivida com um coração grande. É isso que Paulo está nos ensinando. E aqui no verso de número 12, Paulo vai dizer assim a mim e a você também: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que a eleição afeta, é a nossa vida na eternidade. Ele nos escolheu para a eternidade. Mas assim como a eleição afeta a nossa vida com quanto à eternidade, ela também afeta a nossa vida com quanto ao serviço. Porque se por um lado fomos afetados para a eternidade como eleitos de Deus, Ele também nos afetou com relação ao serviço, para que possamos agir com ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A eleição é para a salvação, tanto quanto é para o serviço, e ambos para a glória de Deus. Aquele que te escolheu desde antes da fundação do mundo, também te escolheu para o serviço no mundo.
Porque se por um lado a eleição afeta a nossa eternidade, por outro lado ela afeta o nosso serviço. E é isso que Paulo está tratando aqui. Para isso, a dinâmica das ações de resultados, tira e bota, tira e bota, tira e bota. Para isso, um grande coração que entende que foi perdoado por Deus e nos relacionamentos e na mutualidade, nós também liberamos perdão, porque fomos perdoados por esse grande Deus. A igreja é a comunidade dos perdoados. A igreja ela é feita de pessoas que são receptáculos do perdão, como também são canais do perdão de Deus. Por essa razão, meus irmãos, nós precisamos entender que a vida cristã deve ser vivida com um grande coração. Quando nós olhamos essa palavra eleitos de Deus, nós podemos entender e compreender que, antes de fazermos para Deus qualquer coisa, precisamos lembrar o que Ele fez por nós. Quando você pensar em perdoar alguém, pense primeiro, Ele me perdoou. Quando você pensar em estender a mão para alguém, lembre-se, Ele estendeu a mão para você. A vida cristã deve ser vivida com um grande coração. E sabe qual tem sido a minha oração nesses dias? Senhor, me dá um grande coração. Dilata o meu coração, para que eu possa viver a vida cristã não à maneira de Tito, mas à maneira de Deus. Por essa razão, meus irmãos, o coração do cristão, ele frutifica. E quando eu olho para o verso 12, é como se eu estivesse olhando para uma locomotiva, um trem e os seus vagões. Aquele trem puxando vários vagões. E o que existe nesses vagões? Verso de número 12, afetos de misericórdia, um grande coração, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. É como um trem e seus vagões, está tudo ali dentro, sendo puxado, sendo rebocado. Assim deve ser a vida do cristão, porque a vida cristã deve ser vivida com um grande coração. O crente tem um coração carregado de virtudes. O crente deve ser conhecido como alguém que tem um coração carregado de virtudes. Porque o coração do cristão deve ser grande o suficiente para caber as virtudes do reino de Deus. Normalmente, quando eu era criança, meus pais tinham 5 filhos. Todos estudavam no Colégio Batista. Eu não sei como é que meu pai pagava aquela conta. Eu já tentei fazer a conta hoje, falei, se fosse eu, não dava conta. E nunca chegou um boleto lá em casa atrasado. Eu já fiz essa conta de frente para trás, de trás para frente. Não fecha. 5 no Colégio Batista. Começo do ano, a nossa casa ficava assim, cheia de livros. Tinha que encapar os livros. Mas eu lembro então que pelo menos em uma ocasião nós comprávamos roupa nova. Era no Natal. Aí nós comprávamos uma roupa nova para o Natal e o complemento para o Ano Novo. E depois era o resto do ano com aquela. Quem ganhou, ganhou. Quem cuidou, cuidou. Quem perdeu, perdeu. E sabe qual era a nossa maior alegria? Chegar no culto de Natal com a roupa nova. E normalmente a roupa nova, né, quem tem irmão com a idade próxima, ainda era pá de jarro, né? Compra para um, compra igualzinho para o outro. Não sei se vocês sofreram isso na sua família, a gente sofria demais. Não dava nem para pedir emprestado. Mas a grande verdade é que nós nos orgulhávamos de irmos para a igreja com a roupa nova. Porque, queridos irmãos, o novo homem gosta de exibir as roupas novas. Ele tira a roupa velha, do verso 5, e coloca a roupa nova, do verso 12. E ele fica todo cheio, como aquele menino que ia para o culto de Natal com a roupa nova. O crente, que tem um grande coração, ele gosta das virtudes do reino de Deus presentes na sua vida. Meu irmão, como está o seu coração?
Tinha uma música antiga que dizia assim: como está o seu coração? Está cansado de sofrer. Isso é 1900 e lamparina. Mas a pergunta nessa noite é: como está o seu coração? O seu coração, ele está vazio dessas virtudes e com a porta fechada? Ou o seu coração está vazio dessas virtudes com a porta aberta, como quem quer receber? Ou o seu coração está cheio dessas virtudes, com as portas abertas, disposto a transbordar na vida dos outros? Como é que nós vivemos a vida cristã? Com um grande coração. Dia dos Pais no Colégio Batista, o colégio sempre reunia em assembleia, como acontece nos dias de hoje, né? E eu era de uma série, meu irmão de uma outra série imediatamente após a minha, e nós participávamos da mesma reunião. E naquele dia, nos Dias dos Pais, cada série teve um presente sorteado para o seu pai. E aí, quando chegou a minha série, meu pai foi sorteado, foi lá na frente, pegou o presente, um direito legítimo, voltou para o seu lugar e aguardou o próximo sorteio. Na série do meu irmão, quem foi sorteado? Meu pai. 2 presentes num só dia, que bênção! Alguns um milagre, alguns uma bênção de Deus. Aí meu pai se levantou, foi até a frente lá da assembleia, pegou o microfone e disse: eu já recebi um presente no primeiro sorteio, então eu quero deixar esse presente aqui e facultar para um pai que porventura não foi sorteado. Um grande coração. Um grande coração. A vida cristã se faz com um grande coração. A vida cristã se faz com o quê? Com ações e reações. Mas a vida cristã também se faz com o quê? Um grande coração. Terceiro e último lugar, meus queridos irmãos, verso 14, que é onde eu queria chegar nessa noite. O tema dessa mensagem: o amor, o elo, o vínculo da perfeição. Paulo então diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, esse vínculo da perfeição não diz respeito só aos pastores, aos líderes, mas esse vínculo diz respeito a todo o corpo de Cristo. Toda a igreja deve estar atenta a esse detalhe, que é para todos nós, porque esse elo diz respeito a todo o corpo. Essa é a terceira lição. Esse vínculo diz respeito a toda a igreja. E se nós pudéssemos conceituar cristianismo nessa noite, nós poderíamos dizer que cristianismo é comunidade. E quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais nós derramaremos dessas virtudes na vida dos outros. E aí isso é comunidade. Eu recebo e eu dou. Eu recebo e transborda de mim na vida dos outros. E na vida relacional, na vida comunitária, nós somos inseridos nessa família da fé para derramarmos virtudes. E olha só as virtudes do verso 12 e 13 que nós podemos receber e derramar. Primeiro, ternos afetos de misericórdia. Misericórdia tem que estar presente no nosso coração. Porque misericórdia é nós termos compaixão das misérias alheias. É olhar para o caído, para o falido e ter compaixão. É como aquela parábola do samaritano que olhou o homem assaltado como se estivesse morto e teve compaixão. Sabe o que Jesus teve de nós? Compaixão. E sabe o que nós precisamos ter como mandamento recíproco na nossa vida? Compaixão. Que virtude maravilhosa. Mas só compaixão não enche o vagão. Tem que adicionar aos outros vagões o que mais? Bondade. Porque se por um lado eu tive compaixão, bondade é a ação diante da miséria.
Ou seja, aquele homem da parábola não apenas teve misericórdia, o homem está passando fome, misericórdia, o homem está caído, misericórdia, o homem está assaltado, misericórdia, o homem está falido. Não, agora eu vou agir com bondade. Se ele está com fome, um prato de comida. Se ele está com frio, um cobertor. Se ele está com sede, um copo d'água. Se ele está cansado, um refrigério. Agora eu estou adicionando ao trem um outro vagão, chamado bondade. É o que me leva a agir na direção dos outros. Mas há muitos vagões nessa locomotiva. O outro é humildade. E humildade é eu não pensar de mim mesmo além do que convém. É eu estar na comunidade da fé, não me achando a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, o insubstituível. Não, humildade é eu considerar-me naquilo que de fato eu sou. É a primeira das lições das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. É uma das virtudes importantes na vida relacional. Uma outra virtude que nós iremos ver aqui é mansidão. E o que é mansidão? Mansidão não tem nada a ver com ser bobão. Mansidão, sabe o que é? É poder sob domínio. É aquela pessoa que, sendo quem é, poderia bater a mão na mesa e dizer assim: as coisas aqui são do meu jeito, mas não faz isso, porque o poder está sob domínio. Essa é uma pessoa mansa. Manso é você ter o poder sob domínio. É como aquele cavalo indomável que vivia nos campos, ninguém podia se aproximar, tocar, estar perto dele, porque ele é indomável, até o dia que ele é domado. Ele não perdeu a força, ele não perdeu a sua natureza explosiva, ele apenas agora se tornou manso, que é poder sob domínio. Uma outra virtude importante que precisa estar presente na nossa vida é longanimidade. E o que é longanimidade? Paciência. Quando a gente fala de paciência, nós lembramos de quem? De Jó. Ah, Jó foi um homem paciente, não é isso? E o que é longanimidade? É ter paciência para além da de Jó. Se Jó é símbolo, é ícone de paciência, longanimidade é ter paciência para além da de Jó. E nós precisamos colocar em um dos vagões dessa locomotiva essa virtude também, para que a vida relacional possa ser vivida de maneira que agrada a Deus. Como é que está os seus vagões? Tem uma dessa, mas não tem a outra? Tem a outra, mas não tem essa? Paulo está nos orientando a ter todas essas virtudes presentes no nosso vagão. Verso 13: suportai-vos uns aos outros. Caiu? Ajuda a levantar. Não existe homem infalível. Todos os homens são falíveis. Logo, eles são carentes de alguém que os ajude a suportá-los. Perdoai-vos mutuamente. Meus irmãos, ninguém aqui pode dar garantia que não vai falhar. Ninguém. Sabe esse maridão aí que ama essa esposa? E essa esposa que ama esse maridão? Ainda assim, eles não podem dar garantia que não vão falhar. Uma hora parece que a conversa vai para o volume 7 em casa, né? Aí o outro fala assim: me perdoa, porque a conversa tinha que ser no volume 2. Mas foi para o volume 7, não ficou legal. A gente acabou gritando um com o outro. A gente acabou falhando um com o outro. Meus irmãos, ninguém pode dar garantia para o outro que não vai falhar. Ninguém pode. Nem eu posso dar para vocês, e nem vocês podem dar isso para mim. Só que, quando nós somos convidados e inseridos na comunidade da fé, que é uma comunidade perdoada por Deus, nós passamos a perdoar. E se por um lado eu e você não podemos garantir que iremos falhar com alguém, por outro lado nós devemos ser obedientes o suficiente para perdoar. Aí é diferente. Aí passa pelo meu coração, passa pela minha volição, passa por mim.
decidir perdoar, mesmo quando é muito difícil perdoar. Por isso a comunidade da fé, que é perdoada, ela também perdoa. E quando chega no verso 14, que é o ponto 3, o elo diz respeito a todos nós, Paulo vai dizer assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Acima de tudo, porém, esteja o amor. O que Paulo está nos convidando a fazer aqui no verso 14 é a amarrar tudo isso com amor. Sabe aquela virtude humildade? Sabe aquela virtude perdão? Sabe aquela virtude mansidão? Amarra tudo isso com amor. Sabe por quê, irmãos? Paulo de novo entrou no closet, não nos closets modernos dos dias de hoje, mas ele está olhando para o closet lá do Oriente, onde tinha muito pano, pano sobre pano, e aí era necessário colocar um cinto para amarrar tudo isso. E é esse cinto que vai amarrar todas as peças de roupa, aqueles muitos panos, que Paulo vai dizer assim: olha, agora amarre tudo isso com o amor. Agora você que é humilde, que é manso, que tem longanimidade, que é misericordioso, que é bondoso, que tem um coração grande, que suporta, que perdoa, agora pega todas essas peças de roupa do seu closet, do seu armário, e coloque um cinto. E como é que é o nome desse cinto? Amor. Porque esse cinto serve para harmonizar todas as peças da roupa. E aqui no verso de número 14, onde lê-se acima de tudo, entende-se por cima de tudo. Ou seja, por cima de todas as roupas que você vestiu, coloque o cinto. Amarre com amor. Junte todas as peças e amarre nesse cinto. Gozado que em Gálatas, capítulo 5, verso 22, quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, qual é o primeiro fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, porque é o cinto. É esse elo, esse cinto, esse vínculo que vai amarrar todas as outras virtudes. É por essa razão que nós estamos aqui. Porque o amor é o cinto que mantém todas as outras virtudes unidas. Sabe por que você vai ser mais manso em casa a partir de hoje, de ontem, diante de ontem, de amanhã e depois? Porque você ama. Sabe por que você vai ser mais humilde? Não pensar de você além do que convém? Porque você ama. Sabe por que você vai ter um coração perdoador? Porque você ama. Sabe por que você vai ser alguém de coração grande e vai agir com misericórdia e bondade? Porque você ama. Porque você colocou o cinto e amarrou todas essas outras virtudes, porque é esse cinto que harmoniza todas as outras coisas. Qual o vínculo que te faz estar nessa igreja? Qual o vínculo que te faz estar presente nessa igreja? Se for o amor, ele é o elo da perfeição. Se for o amor, ele é o elo da perfeição. E aí Paulo vai dizer que quando nós fazemos isso, nós nos tornamos o quê? Perfeitos. Porque ele é o vínculo da perfeição. Mas é bem verdade que nenhum de nós somos perfeitos, não é isso? Todos nós cometemos muitas falhas e muitos erros ao longo da vida e por toda a vida. Mas quando Paulo usa essa palavra perfeito, o que ele quer dizer é maduros, completos. Quando nós colocamos o cinto em todas essas outras peças, ou por sobre todas essas outras peças da roupa, nós nos tornamos maduros. Sabe por quê? Porque pessoas maduras usam cinto. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele também tomou o cálice, semelhantemente, e deu graças, e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue, fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo diz simplesmente: comer e beber é anúncio.
No momento e no ato em que você comer e beber, você está anunciando. Alguém talvez nos visita nessa noite, que ainda não come e bebe. E o que o comer e o beber aponta nessa noite? Para a volta de Jesus. Porque Jesus nos disse uma verdade absoluta que precisa estar presente no nosso coração. Ele disse que aquela ceia que ele comeu com os seus discípulos foi a última. A nossa são memoriais. Então, logo ele volte, nós comeremos com ele no seu próprio reino. Portanto, você pode fazer isso aqui nessa noite. Você pode fazer conosco nessa noite. Lembrando que um dia nós comeremos com ele no reino dele. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar uma canção. E nós ministramos o pão e o vinho àqueles que já são batizados. Ainda que já tenham professado Jesus, eu tenho falado isso na turma de batismo, mas já são batizados. Porque é o momento que você vai publicar isso. Não fique constrangido nem nada, é tudo uma questão de tempo. Você não vai ser menos crente por causa disso, tá? Mas ao batizar e sinalizar, você vai participar, entendeu? Com entendimento, com conhecimento de causa e efeito. Se você é de outra igreja evangélica que professa Jesus como único e suficiente Salvador, você deve participar conosco, porque essa mesa aqui não é a mesa da Maranata, não é a mesa do pastor Renato, ela é a mesa do Senhor. E nós devemos participar dela, como família de Deus. Hoje pela manhã eu estava pregando na igreja Vinho Novo. E eu sempre quando vou pregar em outra igreja eu digo, não sei se voltarei aqui, se nos encontraremos na eternidade ou se um dia eu volto aqui. Mas a minha maior alegria é conhecer a família da fé. Para que quando eu chegue na eternidade, uma parte dela eu já possa ter conhecido aqui na terra. Então quando as minhas andanças por aí eu vou pregando, eu digo, que bom que eu estou na família da fé. E como eu gosto de pregar na família da fé. Como eu gosto. Eu estou com os meus irmãos. Às vezes os meus irmãos, eles não se vestem como eu me visto, eles são mais modernos. Às vezes eles são menos modernos. Mas isso pouco importa, é secundário. O que importa é que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A parede pode ser preta, pode ser azul. Eu no último preguei no aniversário da Igreja Batista e citei um exemplo sobre isso. Falei assim, o que nos une aqui nessa igreja? Tem gente que só vai para a igreja de parede preta. Eu nem olhei para o fundo, quando eu vi depois a parede era preta. Eu falei, lá da igreja é azul. Eles prometeram na compra da tinta que ia ser um cinza, ficou azul, né? É cinza, né? Mas isso é pequeno diante daquilo que nos une. Não fale da família da fé, mesmo que ela seja diferente de você, porque isso é pequeno diante da grandeza do Evangelho. Se muitas coisas nós não entendemos aqui, pelas nossas limitações conceituais, doutrinárias, ou o que quer que seja, é pequeno diante da grandeza da cruz, da grandeza da obra do Senhor. Pai, nós queremos consagrar esses elementos, tirá-los do uso comum e trazê-los para o uso que nos dá significado, Senhor, que é comer e beber na presença do Senhor, que é olhar para trás e dizer, o meu Senhor morreu e ressuscitou, é olhar para frente e dizer, Ele voltará. Aleluia. Louvemos ao Senhor.
todas as coisas. Cante nessa noite a Ele, a Ele, a Ele. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Sim, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus Juízos e os seus caminhos. A Ele. Declare isso nessa noite. Glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. a Ele. A Ele a Glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Amém, irmãos. Todos receberam o cálice. Você que nos visita é cristão, professa a fé. Ah, pastor, porque eu já sei hoje pela manhã. Não tem problema não, pode ser de novo. Todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice. Todas as vezes. Nós vivemos um tempo de pensamentos acelerados, não é verdade? Nós estamos fazendo uma coisa e já estamos pensando em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, em outra. Se você não é assim, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós somos assim, por natureza. Vivemos um tempo assim. Então o que eu queria convidar você nesse momento, em dias de pensamentos acelerados, agora antes de comer o pão, antes de beber o cálice, lembre-se daquilo que Jesus fez por você na cruz. Lembre-se que Ele nos amou, não porque viu algo em nós, mas apesar de quem somos nós. Lembre-se que Ele era chamado de amigo de pecadores e publicanos. E ai de mim se Ele não fosse amigo desse tipo de gente, eu não estaria aqui. Lembre-se que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou mudança para morrer, Ele morreu para transformar. Lembre-se de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que não há um pecado que eu e você tenhamos cometido no passado, no presente ou no futuro que não seja passivo de perdão. Lembre-se que Ele é aquele que te deu nova vida. Lembre-se
que Ele é aquele que te tirou da cidade A e te transportou para a cidade B, para as virtudes espirituais da vida cristã. Lembre-se que você está em santidade progressiva, crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador. Lembre-se que Ele é tudo em todos. Lembre-se que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Lembre-se que Ele nos transportou do império das trevas, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amado. Lembre-se que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Lembre-se que Ele deu a sua vida em resgate por nós. Agora anuncie e diga nessa noite: Maranata, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Comamos e bebamos nessa noite. A Ele a Glória, para sempre. Amém. a Ele a glória pelos séculos dos séculos. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. aleluia, amém. Alguém nessa noite que diante da palavra do Senhor, de um Deus de amor e perdão, que deseja entregar a sua vida a Jesus, você pode levantar a tua mão onde você estiver, e nós queremos orar com você e por você. Se nessa noite você deseja fazer isso, nunca fez, pode vir aqui à frente, e nós iremos orar por você, iremos glorificar o nome do Senhor por essa decisão. Se há alguém nessa noite que deseja render-se ao Senhor, ao Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, louvado seja Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor, e se com o teu coração creres que Ele ressuscitou de entre os mortos, então serás salvo. Confessar significa dizer: eu concordo com a obra de Jesus, eu concordo. Eu queria perguntar a vocês nessa noite: vocês, senhoras, concordam que Jesus é Senhor? Vocês concordam que Ele morreu e ressuscitou? E que Ele quer dar vida nova a vocês? Concordam? Vamos orar então. Pai querido, eu oro, Pai, por essas minhas duas irmãs em Cristo Jesus. E assim como elas estão confessando, Pai, o Senhor há de confessá-las no reino eterno, Senhor. Portanto, escreve os seus nomes no livro da vida, Pai, de onde jamais será apagado. Porque o preço dessa escritura se deu lá na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu por nós, Pai, pelos nossos pecados, para que nós vivêssemos uma nova vida em Cristo Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tombou nossas cadeias. Vamos lá? Pode entrar. Meus irmãos, as crianças, foi essa que nós cantamos hoje? Foi essa? Qual que nós cantamos? Ah, essa daí. Vamos para os anos 90 e celebrar nessa noite aí. Vamos lá? O povo mais feliz da terra vai jubilar ainda um pouquinho. Eu tenho aqui uns 5 minutinhos antes das 8. Vamos lá? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, O dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, dos reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, que o dia do Senhor A igreja! chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos irão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Aleluia. As crianças do Conexão prepararam uma cesta toda especial para nossa irmã, a família da nossa irmã. É isso? Então nós queremos entregar isso nesse momento pelas crianças. Cadê a criança? Vamos dar um abraço coletivo. Cadê? Um abraço coletivo. Amém? Um abraço coletivo. Que coisa beleza. Oi. Para a Jaqueline e sua família, bênção de Deus, amém? Vire para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: crente maduro, usa cinto. Viu? Crente maduro, usa cinto, amém? E qual é o cinto? É o amor, que é o elo da perfeição. Meus irmãos, que a graça, a paz, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito sejam com todos hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe.
Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, e os povos verão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu.